Aguenta que hoje o papo é sério. Você já se sentiu tão cansada que parecia que estava vivendo no automático? Você acorda, cuida da casa, cuida das crianças, trabalha, mas por dentro você tá esgotada? Se sim, eu quero te dizer que você não tá sozinha. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que atravessa tantas de nós, mas que ainda é silenciado: a exaustão materna. Oi, família, eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui quem fala é a Nick, eu sou mãe da Poena. E nesse canal nós falamos sobre maternidade e como ter uma relação melhor com as nossas crianças. É importante ressaltar que a exaustão materna não é só cansaço. A exaustão materna é o acúmulo de sobrecarga física, emocional e mental que muitas mães enfrentam durante o seu processo de maternar. E os sintomas podem incluir insônia, falta de apetite, irritabilidade, dificuldade para executar tarefas simples, essa sensação de estar vivendo no automático. Muitas de nós compartilham um sentimento de fracasso e de culpa. E é tão importante falar sobre isso, para que esse sentimento não nos consuma. Porque quando a gente fala, eu acho que a gente normaliza um pouquinho as coisas. E o pior de tudo é que a gente costuma fingir que tá tudo bem. Porque nós fomos ensinadas que mãe dá conta. Que mãe consegue dar conta de tudo. Que mãe não precisa de ajuda. Que pedir ajuda é sinal de fracasso. É sinal de derrota. E não é assim. Em todos os momentos da nossa vida, quando a gente percebe que alguma coisa não tá fluindo como deveria, é muito importante recalcular a rota. E é muito importante pedir ajuda, é muito importante falar: ei, olha aqui pra mim. Tem muita coisa aqui, eu não tô dando conta. E assumir que a gente não tá dando conta não significa que nós não somos boas o suficiente. Ou que nós não estamos conseguindo cumprir com o nosso papel de ser mães. O que acontece é que as pessoas esperam muitas coisas da gente. Se a gente parar pra pensar, no tempo das nossas avós, já existia uma sobrecarga materna, porque eram mães que estavam habituadas a cuidar de todas as demandas do lar e da família. E hoje em dia, somado a isso, nós ainda temos o acréscimo do trabalho. Então, existem muitas mulheres que precisam trabalhar fora de casa, que precisam prover, né? Precisam ser provedoras dos seus lares, precisam cuidar das crianças, da criança, cuidar da casa e ainda se cuidar, né? Porque onde é que fica o autocuidado quando a gente precisa cuidar de tanta coisa? Nós precisamos falar sobre as nossas dificuldades, nós precisamos falar sobre as nossas sobrecargas. Nós estamos acostumados a viver em uma sociedade em que a mulher que dá conta de tudo, que aguenta tudo calada, é vangloriada. Como se, uau, pô, ela tá dando conta. Mas a gente não para pra pensar que. Desculpa. A gente não para pra pensar que a gente vive numa sociedade que privilegia muito os homens. Muito, muito. O homem que troca a fralda dos filhos, que dá banho, que cumpre com o seu papel paterno, é visto como cara, como sensacional. A mulher que faz as mesmas coisas e provavelmente mais, beleza, ela tá cumprindo com o papel dela. Não tá fazendo mais do que obrigação. E pelo amor de Deus, né? Não é assim que as coisas funcionam. E se dentro de uma casa, eu canso de falar isso, se dentro de uma casa existe uma das pessoas da relação que tá muito sobrecarregada, você pode olhar para outra pessoa. Com certeza essa pessoa vai estar tranquilona, vai estar achando que paternidade é uma delícia, que tá vivendo o sonho da vida dele. Nós não estamos aqui para bancar o sonho de ninguém. Se é o teu sonho, sustente-o. E eu não tô falando financeiramente. A divisão de tarefas não é um favor. Divisão de tarefas é a obrigação de pessoas que compartilham lar, que compartilham família. E, óbvio, o cenário fica muito mais difícil quando essa outra pessoa se
ausenta tanto do seu papel que nem faz parte da criação, que faz o trabalho e mete perna, nem faz trabalho nenhum. A gente também não fala sobre o tanto de tarefas que não são vistas e não são mensuradas. Geralmente é a mãe que sabe quando a criança precisa tomar uma vacina, que sabe quando tá chegando frio e as crianças estão sem casaco. São as mães que sabem quando o leite da criança está acabando e precisa ir no mercado. São as mães que sabem onde ficam as coisas do lar. Então, existe uma carga materna muito maior do que a gente costuma ver, do que a gente costuma enxergar. E quando a gente fala sobre exaustão, às vezes, a gente chega num nível que é cansativo pensar. E eu acho que isso é triste. Porque quando a pessoa tá tão sobrecarregada de tarefas, que ela não consegue pensar, que ela não consegue se olhar no espelho e, pô, parceira, quem é você? É porque tem algum problema? Logo no início do meu puerpério, eu passei muito por isso. Eu olhava no espelho e eu pensava, meu Deus, que mulher acabada é essa? Onde é que eu tô? E eu não conseguia me enxergar. E hoje eu percebo que foi por isso, porque eu me afundei tanto na maternidade que eu me enxergava como mãe e eu não me enxergava como nada além disso. Eu sentia culpa se eu tomava um banho um pouquinho mais demorado. Ninguém deve sentir culpa por tomar banho. E como é que a gente pode lidar com essa exaustão materna? O primeiro passo é pedindo ajuda. É nomeando aquilo que a gente está sentindo e falando com alguém. Se você puder pedir ajuda especializada, ter acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, de algum profissional de saúde mental, ótimo. Mas se você não tem condições disso no momento, senta e fala com uma amiga. Senta e conversa com outras mães. Senta e conversa com uma pessoa que está ali no dia a dia, dividindo as demandas com você. E se não tem ninguém ali no dia a dia, dividindo as demandas com você, fala com alguém. Fala com o espelho, fala sozinha, mas fala, não guarda isso pra você. Porque a gente vai sentindo esse sentimento de não é nada, eu aguento, eu dou conta, eu tenho que dar conta. E eu vou conseguir. E é só uma fase. E quando a gente percebe, isso que começou com um cansaço já engoliu tanto a gente que é difícil sair dessa situação. É difícil reconhecer que a gente está nessa situação. Não se permita chegar nesse ponto. Peça ajuda, fala com as pessoas. Fala na internet, entra em grupos de mães, compartilha sua experiência. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão vivendo fases muito parecidas com a sua, com o que você está vivendo agora, e que também estão com medo de falar por medo de julgamento ou por achar que é normal e que elas precisam passar por tudo isso. E não, você não precisa passar por tudo isso sozinha. Um ponto muito, 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 muito importante. E aqui eu tô falando pra vocês e eu tô falando pra mim também. Aprendam a descansar. Não deixem pra descansar quando vocês acabarem com todas as tarefas, quando vocês acabarem com todas as demandas. Isso não vai acontecer. As demandas da maternidade são infinitas. As demandas de casa são infinitas. Não se coloque para depois que tudo isso acabar, porque isso não vai acabar nunca. Então, tá cansada, as crianças estão na escola. Não importa que a casa tá um caos, que tá parecendo um furacão. Senta um pouquinho, lê um livro, assiste um episódio de uma série, pinta as unhas, faz alguma coisa que te agrada, faz alguma coisa por você. Lembra que você existe. E é impossível ser uma boa mãe se você não tá conseguindo ser boa nem para você mesmo. É impossível atender as demandas do outro se a gente não tá atendendo nem as nossas próprias. Eu já falei isso e eu acho muito importante reforçar, que é não se compare com quem não é mãe.
Porque às vezes você tá vendo a blogueira que acorda todo dia, 5 horas da manhã, sai pra caminhar, vai pra academia e toma aquele café da manhã super saudável, com alimentos orgânicos. E depois vai pro salão e gerencia a própria empresa e come aquele pratão de alface. E aí, enquanto ela já fez tudo isso, você ainda não tirou nem o pijama e você se sente uma fracassada, se coloca no seu lugar e pensa, ela não é mãe, eu sou mãe. Ela tá fazendo o que ela consegue com a vida dela, eu tô fazendo o que eu consigo com a minha. E vamos nos inspirar em pessoas reais, vamos nos inspirar em pessoas que têm uma vida parecida com a nossa. Porque se a gente ficar olhando para a vida do outro e ficar desejando a vida do outro, sendo que o outro tem condições muito diferentes das suas, e aí eu digo condições financeiras, digo condições de estrutura familiar, condições, né, de trabalho, você vai surtar. Se você é CLT, se você trabalha em escala 6 por 1, você está comparando a sua vida com quem trabalha de home office, cumpre o próprio horário, você vai ficar doente, porque essa pessoa vive uma coisa que para você nesse momento é impossível. E a mesma coisa se aplica para a maternidade. Se você é mãe, olha para pessoas que também são mães e que falam sobre um maternar possível. Não caia em pessoas que querem lucrar em cima do seu sofrimento. Porque existe um mercado muito grande por trás disso que tenta vender uma mãe perfeita, uma mãe que pode tudo, que consegue tudo. Essa mãe não existe. Ela existe nas novelas, nos comerciais, nos filmes, nas séries. Ela não vai ser você. Eu acho que esse é o papo que a gente precisava bater hoje. E se esse conteúdo fez sentido pra você, por favor, compartilha com outras mães, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Beijo, até a próxima.